Então, quem quer falar a respeito da construção dos seus mandalas? Ninguém quer falar nada? Tchau. Ah, fala, Ou- Kelly. Não, eu vou falar do primeiro, assim, do primeiro, né? Porque assim, antes de você falar a música, eu fui pesquisar, falei, nossa, acho que essa música é de uma novela. E aí, essas novelas que passavam da Sete, eu tenho muitas lembranças boas, porque era principalmente quando começou o horário de verão, que era aquela coisa que ficava, né, demorava mais. Então, por exemplo, era 7 horas, quando passava essas novelas das 7, estava claro ainda. Então, aí depois que você falou a data, né, 83 eu tinha 15 anos. Então, a gente tinha muita coisa ali, né, do lado da casa dos meus pais, tem uma praça com uma quadra. Então, a gente brincava muito nessa quadra. Quando era época de férias, que era justamente na época, né, de final de primavera, começo de verão, horário de verão. Então, nossa, a música me trouxe uma coisa nostálgica, assim, muito boa. Dessa época, né? Até falando disso, do clima, né? Então, que era aquela coisa gostosa, daquele calor. E a gente em casa, a gente tinha muito hábito de jantar e a gente assistia a novela da Sete. E todo mundo da família gostava das novelas da Sete por elas serem aquelas coisas assim mais engraçadas, né? Mais do humor. Tinha muito essa coisa também do sol, né? Por isso que eu coloquei aqui mar, sol, né? Porque era muito aquilo que ficava. Eu tinha esse registro, né? Das novelas que eram retratadas ali no Rio, né? Com calor, com praia, tudo, né? A coisa do. Não lembro quando começou o horário de verão, mas eu morro de saudade, por mim, voltaria o horário de verão, né? Então, nossa, a música foi assim, gente, parece que levou lá para essa época mesmo, né? É, é, dessas bandas que foram bandas muito pontuais, né? Era aquela coisa muito. Às vezes que era uma ou duas músicas, e depois a banda, que quando você falou o nome, eu falei, nossa, nem lembrava quando você falou, né? Mas que marcou ali pela época. Então, foi isso. Legal. Obrigado pela partilha, Kelly. Quem mais? Primeiro mandala. Alguém quer fazer algum comentário a respeito do primeiro mandala? Ó, no primeiro mandala, eu senti assim uma explosão de amor, de coisa louca, de festa, tal e tal. Tá? E por isso que eu desenhei aqui uma fogueira. É a situação que eles viviam assim muito quente, tá? Muito, até mesmo o ritmo da música, né? É um ritmo mais acelerado. Sim, esse aqui o que ficou é que saiu uma flor do coração. Assim, eu achei bem interessante essa poesia aí, que depois eu quero ver com calma. Essa hora eu já estou mais fraca. Tá certo. Ótimo. Obrigado pela partilha. Quem mais? Mais nada? Do segundo Eu mandala? vou Alguém? falar. Fala, fala, Masako. Na primeira música,
eu senti assim uma coisa pulsante, uma coisa vibrante mesmo. De tão vibrante que começou a me doer a coluna. Foi uma coisa assim tão intensa que depois a lombar começou a doer, sabe? Eu falei, nossa, então nada pode ser o extremo, né? Porque se for muito extremista, tem outras consequências também, né? Foi isso. E a do crema, eu tinha reconhecido a voz, eu até parei para ver se era ele mesmo, porque ele tá bem novinho, né? Mas a voz continua a mesma. E aí, assim, eu senti uma leveza naquilo que ele falava, sabe? Uma fluidez muito interessante. E me trouxe paz, me deu, assim, uma coisa bem gostosa de ouvir. Foi isso que aconteceu. Legal. Muito obrigada. Obrigado você pela partilha, tá? Quem mais? Mais nada? Tá. É, como nós vamos. Não? Mais nada mesmo? Ninguém? Ninguém? Você gosta do frio ou do calor? Eu sou do calor. Eu gosto do calor. Hum. Eu gosto de coisas quentes, tá? Uh, É. Gelado também é bom, mas no quente, tá? O gelo no quente, tá? sim. Como nós vamos nos encontrar no próximo sábado, eu vou fazer uma sugestão para vocês. Nós vamos pendurar esses dois mandalas num lugar onde a gente possa ver ao longo da semana toda. Um pouquinho por dia, não precisa criar uma neurose para poder fazer o exercício. Coloca do lado esquerdo, você olhando para a sua parede, para a porta onde você vai pendurar, do lado esquerdo você coloca o primeiro mandala, e do lado direito o segundo mandala. Do lado esquerdo o mandala que você fez primeiro, do lado direito o mandala que você fez depois. E você olha para eles e não pense em nada. Toda vez que você passar por eles e você se sentir atraído para poder olhar para os seus mandalas, olha aí e veja o que, que eles têm para poder te oferecer. A minha sugestão, é só uma sugestão, é que você no seu diário de bordo você anote as informações que forem surgindo para você. Tudo bem? Porque como a gente vai dar continuidade, na semana que vem a gente vai ler o capítulo 9 para nós ficarmos exatamente de acordo com o nosso mês, que é a resistência ética da elegância. É o capítulo 9, é o próximo capítulo do livro do Leloup, tá? E nós vamos trabalhar mandalas. Gente, ele é um capítulo curtinho também, tem só 3 folhas, tá? Então seria legal vocês, se quiserem ler, porque vale a pena para a gente poder ter uma reflexão a respeito do que vai acontecer. Eu só vou dar uma sugestão. Se você ler o capítulo hoje, o que, que vai acontecer? Vai ter uma interferência na leitura dos seus mandalas. Se você deixar a leitura para ser feita mais perto do nosso encontro sábado que vem, aí você está melhor preparado para isso. Por quê? Porque você se deu a chance de se trabalhar os seus estados de consciência do que nós trabalhamos hoje, o amor, o apego, as ilusões, a mente, a fantasia, o amor ágape, universal, não é assim? E aí, de uma certa forma, perceber como é que você transita por essas duas habilidades ao longo do tempo. Tudo bem? Alguém quer fazer Ô, alguma Vitor, pergunta? Fala. o primeiro então é do lado esquerdo, pensando num armário. Do lado esquerdo, o primeiro, do lado direito, o segundo, é isso? Isso, mas um do lado do outro, tá? Deixa os dois ali do lado para que quando você for olhar, mesmo que um deles mais te chame a atenção, você tá contaminada, carinhosamente falando, tá contagiada pela energia dos dois mandalas. Tudo bem? Mesmo que o segundo me chame mais atenção, mas eu também estou sobre a influência e interferência do primeiro que eu fiz, para ver o que, que isso acontece com você ao longo da semana.
Porque vamos lembrar de duas características importantes. A própria Dolores também comentou, né, a respeito disso, que um está mais esfuziante para fora, vibrante, né, assim, tem a fogueira, a chama, e o outro já é uma coisa mais interior, mais voltada para o si mesmo, né, o si mesmo self. Então, assim, e como nós transitamos por essas duas camadas, quase que 24 horas do nosso dia, todos os dias, é legal nós percebermos como é que isso atua sobre a nossa essência e nossa existência. Tudo bem? Uhum. Alguém quer comentar alguma outra coisa nesse momento? Dúvidas? Todas. Sugestões? Hã? Falei todas. Tá. Ah, o vídeo vai ficar gravado disponível lá na nossa página no YouTube, tá? Para a gente poder rever tantas quantas vezes forem necessárias, se quisermos, para que a gente possa, inclusive, guardar para o nosso processo de conhecimento, tá? Sugestões? Críticas na caixinha, por favor, com letra de forma no computador, para que eu não reconheça de quem é, porque senão eu rezo e acontece, tá?